Bom dia a todos vocês, me chamo Carlos. Irei apresentar a vocês a resolução da questão de número 22. Ela diz o seguinte: determine a área do triângulo A1, a linha 2, a linha 5 da figura, sabendo que a base é um pentágono regular de 1 metro de lado e que as arestas laterais medem 2 metros. Então, aqui eu tenho um prisma, onde a base desse prisma é um pentágono regular, que tem 1 metro de lado, e a tampa também é um pentágono regular que tem 1 metro de lado. E as arestas laterais medem 2 metros, que é a altura do prisma. Com essas informações, eu tenho que calcular a área do triângulo A1, a linha 2, a linha 5. Desse modo, eu vou já calcular a medida A1, a linha 2, que é um dos lados do triângulo que eu quero achar a área. E como essa medida é diagonal deste retângulo aqui, eu sei que a diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A e B são os lados do meu retângulo. Então, substituindo, eu tenho que minha diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é igual a 4. Com isso, 1 mais 4 é igual a 5. Como meu d está elevado ao expoente 2, eu posso passar para o outro lado em forma de raiz. Então, a minha diagonal vai ser igual a raiz de 5. Como A1, a linha 5, é diagonal de um retângulo com mesmas medidas que esse que a gente calculou, então essa medida também vai ter raiz de 5. Com isso, o nosso triângulo A1, a linha 2, a linha 5, vai ter raiz de 5 desse lado e raiz de 5 deste lado. Com isso, eu ainda não consigo calcular a área do triângulo. Eu vou ter que saber a medida da base desse triângulo, que é a linha 2, a linha 5. Antes de calcular essa medida, a gente vai calcular quanto mede cada ângulo do pentágono regular que nós temos. Bom, a soma dos ângulos internos de um polígono é igual a n menos 2 vezes 180, certo? Como é um pentágono, eu substituo o n por 5, então 5 menos 2 vezes 180, que é igual a 3 vezes 180, que é igual a 540. Como é um pentágono regular, cada ângulo vai ter mesmo valor. Então, como tem 5 ângulos, 540 dividido para 5, eu vou obter 108 graus. Com isso, eu vou utilizar agora o triângulo a linha 1, a linha 2, a linha 5, que é este triângulo aqui, onde eu já tenho a medida dos lados desse triângulo e eu quero achar a medida de a linha 2, a linha 5. Eu já tenho o valor do ângulo a linha 1, que é 108 graus, já que esse ângulo é um dos ângulos aqui do pentágono, que eu calculei os ângulos, certo? Então, como no triângulo, os ângulos internos do triângulo, a soma deles é igual a 180 graus, e no triângulo isósceles, os ângulos da base têm mesmo valor, então, os ângulos aqui da base irão ter 36 graus cada um. Fazendo a soma aqui, 36 mais 36, 72, com mais 108, 180 graus no total, certo? Com isso, eu posso traçar a bissetriz no ângulo A'1, onde eu vou ter um triângulo retângulo aqui, e com isso eu vou poder calcular essa medida que está em laranja, que é a metade da medida de A'2 a linha 5. Para isso eu vou usar o cosseno, em que o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é essa medida que eu quero achar, certo? Então, cosseno de 36 é raiz de 5 mais 1 sobre 4, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 1. Logo, meu cateto adjacente vai ser igual a raiz de 5 mais 1 sobre 4. Como eu já achei a metade do valor da base, então, multiplicando por 2, eu vou achar ela toda. Então, eu tenho que a medida da base aqui do meu triângulo a linha 1, a linha 2, a linha 5 é igual a raiz de 5 mais 1
sobre 2. Com isso, eu já encontrei a medida de todos os lados do triângulo, o qual eu quero achar a área, que é o triângulo A1, a linha 2, a linha 5, certo? Para calcular essa área, eu vou precisar da altura desse triângulo. Bom, essa altura, para calcular essa altura, eu vou usar o teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui é a minha hipotenusa. Essa medida aqui vai ser o meu b ao quadrado, que é a metade da medida da base. Então, como a base toda mede raiz de 5 mais 1 sobre 2, dividido por 2, a metade vai medir raiz de 5 mais 1 sobre 4. Então, substituindo, eu tenho que raiz de 5 é ao quadrado mais a ao quadrado mais raiz de 5 mais 1 sobre 4 ao quadrado. Com isso, eu tenho que o a ao quadrado é igual a raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 5 mais 1 sobre 4 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é igual a 5. Raiz de 5 mais 1 sobre 4 ao quadrado é igual a 6 mais 2 raiz de 5 sobre 16. Esse valor aqui eu posso simplificar. Então, eu vou obter 3 mais raiz de 5 sobre 8. Com isso, o meu a ao quadrado vai ser igual, o 5 eu posso escrever como sendo 40 sobre 8. Então, 40 sobre 8 menos 3 mais raiz de 5 sobre 8, que é igual a 37 menos raiz de 5 sobre 8. Como meu a está elevado ao expoente 2, eu posso passar esse expoente para o outro lado na forma de raiz. Então, meu a vai ser igual a raiz de 37 menos raiz de 5 sobre 8. Com isso, eu encontrei a altura do triângulo. Feito isso, agora vou usar a fórmula para calcular a área, em que a área vai ser igual a altura vezes a base dividido por 2. Como eu já tenho agora a altura, substituindo aqui na fórmula, minha área vai ser igual a raiz de 37 menos raiz de 5 dividido por 8, vezes raiz de 5 mais 1 dividido por 2, isso tudo dividido por 2. Com isso, a minha área vai ser igual a raiz de 370 menos 10 raiz de 5, mais a raiz de 74 menos 2 raiz de 5, dividido por 16. Desse modo, eu encontrei a área do triângulo A1, a linha 2, a linha 5, que é aproximadamente igual a 1,68 metros quadrados.